Escutam, né? Joia. Bom dia a todos. Nós vamos ler Marcos capítulo 3, versículo 1 a 6. Eu sei que alguns têm na Bíblia aí. Se me permitam, eu vou ler nessa versão que está aqui no texto. Não é muito diferente da nova versão transformadora. O texto diz assim: noutra ocasião, ele, Jesus, entrou na sinagoga e estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. Alguns deles andavam procurando motivo para acusar a Jesus, por isso o observavam atentamente, para ver se ele iria curá-lo no sábado. Jesus disse ao homem da mão atrofiada: levante-se e venha para o meio. Depois Jesus lhes perguntou: o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal, salvar a vida ou matar? Mas eles permaneceram em silêncio. Irado, olhou para os que estavam à sua volta e, profundamente entristecido por causa dos seus corações endurecidos, disse ao homem: estende a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus sobre como poderiam matá-lo. Algumas semanas atrás, eu tive a oportunidade de conversar durante muito tempo com um jovem adulto, cerca de 30 anos, rapaz, a gente gosta de dizer, criado na igreja, filho de presbítero, filho de pais missionários, neto de homens e mulheres de Deus. Eu particularmente gosto de conversar com pessoas inteligentes, e é uma oportunidade que eu tenho de aprender, ainda que a gente possa ter divergências de opinião, que era o caso. Ter opiniões diferentes para mim não é problema nenhum, mas naquele caso particular, o que me deixou assustado e profundamente triste era conversar com um rapaz com aqueles antecedentes e que tinha e estava perdendo a sua relação com Deus. Ele dizia, por exemplo, que não achava mais conveniente sustentar o Velho Testamento na Bíblia como escritura, usava alguns versículos fora de contexto, e dizia até com um pouco de orgulho que a evangelização já não servia ou não fazia efeito na vida dele. O afastamento desse rapaz tinha uma explicação, no meu ponto de vista, muito simples, era o fato de que Deus já não se enquadrava mais no seu quadro mental. Não é que Deus não cabia na sua narrativa, na verdade, Deus já não preenchia a visão de mundo que ele tinha. E se Deus não se encaixa mais na visão de mundo que nós temos, o mais lógico, o mais sensato, o mais racional que nós podemos fazer é tirar Deus da nossa vida. Se Deus não se encaixa, para que eu vou sustentar Deus na minha vida? A melhor coisa que eu posso fazer é matá-lo. Acontece que a gente não expulsa Deus de uma hora para outra na nossa vida. Esse é um processo contínuo, às vezes é um processo longo. Você vai deixando Deus aos poucos de lado. À medida que a palavra de Deus já não afeta mais o seu coração, à medida que a palavra de Deus já não tem impacto sobre a sua vida, à medida que o caráter de Deus já não impacta o seu caráter. Então a fé, que antes deveria ser um modo de vida, porque a Bíblia fala que o justo viverá pela fé, ela passa a ser apenas um antibiótico para os momentos de crise, para os momentos de loucura, para os momentos de necessidade. Mas o mais interessante de tudo é que essas pessoas, elas não perderam a religiosidade delas, elas continuam às vezes religiosas. Elas mantêm alguns rituais, elas preservam algumas convicções, elas agem com bondade, elas agem com empatia, elas são capazes até de desenvolver algum raciocínio teológico. No entanto, Deus não está mais circunscrito à esfera do que é aceitável ou não para elas. Elas estão em um constante processo de se desencontrarem de Deus.
No entanto, os encontros com Jesus, eles podem promover os mais diferentes tipos de reações e desencadear nas nossas vidas as implicações mais diversas. Jesus tem uma enorme capacidade de alterar completamente a nossa percepção de vida. Se por um lado, muitas pessoas estão se desencontrando com Jesus, quando nós nos encontramos com Jesus, o impacto desse encontro é tão transformador, é tão absoluto na nossa alma, que na maioria das vezes nós nunca mais somos aquilo que éramos. O versículo 1 diz que, noutra ocasião, e algumas traduções dizem outra vez, ele entrou na sinagoga e estava ali um homem com uma das mãos atrofiada, uma mão mirrada, uma mão ressequida, uma mão aleijada. No meio dos presentes havia uma pessoa com um defeito físico. Inclusive, Lucas diz que era na mão direita. Lucas, como companheiro de profissão da Isabela, tinha alguns detalhes que não passavam desapercebidos para o médico. Então, ele dizia que a mão direita daquele homem era mirrada, era atrofiada. Alguns estavam presentes, procurando motivo para acusar Jesus. Por isso, o observavam atentamente para ver se ele iria curá-lo no sábado. Jesus estava dizendo, a Bíblia estava dizendo, quando ela fala em outra vez ou em outra ocasião, é que Jesus era frequentador daquela sinagoga na cidade de Cafarnaum. Cafarnaum era uma das principais cidades da região da Galileia. Era uma cidade que estava localizada numa via, numa estrada de comunicação entre o norte do reino romano, onde hoje é a Síria, até o Egito. Então era uma cidade de mercadores, era uma cidade que tinha uma certa relevância, não era um lugar qualquer, apesar de ter poucos habitantes. Para os padrões atuais eram poucos, para a época era uma cidade relativamente importante, com 1.500, 2.000 habitantes. Era uma cidade que tinha um posto comercial, que tinha uma guarnição do Império Romano, era uma cidade que tinha uma coletoria de impostos, era uma cidade que tinha talvez algumas hospedagens, porque era uma cidade de trânsito. Era uma cidade basicamente habitada por judeus, mas também por cidadãos romanos de outras origens, comerciantes, pequenos latifundiários e alguns pescadores. Jesus fez dessa cidade a sua morada. Jesus tinha residência em Cafarnaum. O texto de Mateus 4,13 diz que, saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum. E quando as pessoas procuravam Jesus, eles iam à casa dela, porque depois de alguns milagres, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então Jesus escolheu aquela cidade de Cafarnaum para fazer dela a sua morada. E era uma cidade interessante, porque pensa comigo, ela era um polo de encontro de pessoas passavam por ali, então era fácil transmitir a respeito de Jesus. Por isso que a Bíblia fala que as notícias a respeito de Jesus se espalharam rapidamente por toda a região da Galileia. Mercadores passavam, tropas romanas transitavam, gente vindo do norte, indo para o Egito, tinha ainda gente vindo do norte, indo para Jerusalém. Então, Cafarnaum era um polo que se podia espalhar a respeito de Jesus. Ali naquela cidade, Jesus chamou Pedro, Tiago, João, André e Mateus para serem seus seguidores. Ao redor de Cafarnaum, Jesus performou a maioria dos seus milagres. Foi em Cafarnaum que Jesus, numa certa ocasião, expulsou um endemoniado na sinagoga. Foi em Cafarnaum que Jesus curou a sogra de Pedro. E no mesmo dia que Jesus curou a sogra de Pedro, o texto diz que, ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou a todos os doentes endemoniados. Toda a cidade se reuniu à porta da casa e Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças. Também expulsou muitos demônios. Foi em Cafarnaum que Jesus curou um homem baixado do telhado numa maca. Foi em Cafarnaum que Jesus chamou Mateus para segui-lo. Foi em Cafarnaum que Jesus curou a filha de um líder da sinagoga chamado Jairo. Foi em Cafarnaum que Jesus curou uma mulher que tinha um fluxo de sangue, bastou a mulher tocar nas suas vestes que ela foi curada.
Foi em Cafarnaum que Jesus curou o servo de um centurião romano, de um comandante de uma tropa de elite romana que era baseada ali. Então, Cafarnaum era uma cidade em que Jesus transitava com uma certa desenvoltura, e ele escolheu morar ali porque ele sabia da importância daquela cidade. Então o texto diz, outra vez, significa que em outras ocasiões ele já esteve naquela sinagoga. Provavelmente a mesma sinagoga que foi construída por um centurião romano. Porque quando os líderes religiosos chegam para pessoas assim, Jesus, ajuda esse centurião romano, atende a ele na necessidade dele, porque ele tem grande apreço pelo nosso povo, e inclusive construiu, e o texto grego diz, inclusive construiu a sinagoga. Provavelmente, numa cidade de 1.500 habitantes, havia apenas uma sinagoga. As sinagogas eram um centro religioso do povo judeu nas localidades. Era também um centro cívico, onde as pessoas se reuniam para alguma atividade social, para aprendizado, para ensino e, evidentemente, para as atividades religiosas. Era uma edificação geralmente colocada num lugar um pouco mais alto, com mais destaque, e que as pessoas iam regularmente, mas naquele caso específico, no dia de sábado. Não era um lugar suntuoso, não era um lugar com grande ornamentação, era um lugar simples, para as pessoas poderem se reunir e prestar culto a Deus. Do lado de fora, havia algumas pias, onde as pessoas se lavavam antes de entrar na sinagoga, como uma demonstração de limpeza e de pureza diante de Deus. Como era uma construção simples, as pessoas mais pobres, as pessoas comuns se sentavam no chão, uma laje de barro, uma laje de terra. As pessoas mais importantes se sentavam em bancos, enquanto a pessoa que fosse pregar, ou ler o texto, ou ler a lei de Moisés, se sentava num banco mais alto, chamado de cadeira ou de trono de Moisés, porque ele era a pessoa encarregada de ler a Torá, a lei, os 5 primeiros livros da Bíblia, tal como nós os conhecemos hoje. Os rolos eram guardados em pequenos baús, abertos, uma pessoa lia, e posteriormente ele poderia fazer algum comentário do texto que ele estava lendo. E era isso que Jesus estava fazendo ali. Ele como mestre, ele como uma pessoa reconhecidamente conhecedora da lei, ele ia à sinagoga, ele lia as escrituras, ele as interpretava e ele as ensinava ao povo. Naquele sábado, no Shabá, no dia de descanso dos judeus, o texto diz que estava um homem com uma mão atrofiada. Afora a observação do médico, Lucas, de que era na mão direita, nós não sabemos muita coisa a respeito da doença desse homem. Se era uma doença, se era causada por um acidente, se era um quadro que existia desde a nascença, desde o nascimento do homem, ou se era alguma coisa que aconteceu a partir da fase adulta ou da juventude. O texto não diz se era o braço todo, se era só a mão, se era o antebraço. Apenas diz que ele tinha um defeito físico, e era claro, evidente isso para todo mundo. Mas independente do defeito que ele tinha, o fato é que isso era um problema muito sério para aquele homem. Imagina que ele provavelmente poderia ser um agricultor, um artesão, um pescador, mas a limitação física dele comprometia a própria sobrevivência dele, porque ele com a mão direita, impedida de fazer alguma atividade, fatalmente ele tinha algum problema de subsistência. O texto continua dizendo que ali naquela sinagoga, além das pessoas costumeiramente presentes, do povo da cidade que ia para o serviço religioso, os adoradores habituais, provavelmente havia alguns curiosos, gente que já tinha ouvido falar de Jesus e queria conhecer aquele homem cuja fama já se espalhava por toda a Galileia, e iam na sinagoga talvez na expectativa de ver algo novo, um milagre acontecendo. Então tinha os curiosos, tinha os transeuntes, tinha o povo que ia normalmente, mas o texto diz que havia alguns que estavam ali
com a intenção de tentarem pegar Jesus em algum erro, para terem que o acusar. A Bíblia fala dos escribas e dos fariseus. Os escribas, para vocês terem uma ideia, entender o contexto todo, eram homens profundamente versados, estudiosos, entendidos na lei de Moisés. Os 5 primeiros livros da Bíblia. Nós lemos aqui uma porção deles hoje no livro de Deuteronômio. Eram homens que se dedicavam ao estudo da Torá, da lei de Moisés. Além disso, como não havia impressoras na época, eles eram responsáveis por fazer cópias que poderiam ser transmitidas a outras pessoas. Então, eles eram copistas. Eles eram escribas que copiavam a lei para que houvesse mais pergaminhos, mais rolos que pudessem ser passados adiante. Eles eram considerados mestres, porque eles eram estudiosos eruditos, aprofundados na lei de Moisés. Eles adquiriram um grande respeito e uma grande autoridade para interpretar a lei. Então, aquilo que eles interpretavam era tido no meio acadêmico e mesmo no meio do povo comum como autoridade, porque eles eram estudiosos. O problema é que, com o passar do tempo, eles trouxeram, a partir das suas interpretações, uma série de tradições. Eles foram incorporando à lei alguns conceitos, algumas ordens, alguns posicionamentos que não estavam na lei, mas eles foram acrescentando. E as pessoas foram assimilando aqueles rituais, as pessoas foram assimilando aqueles conceitos como se aquilo fosse lei de Deus, e não era. Além dos escribas, estavam também os fariseus. Os fariseus eram um grupo muito maior que os dos escribas. Era, na verdade, uma seita dentro do judaísmo, uma seita de pessoas ortodoxas, que procuravam de todas as formas possíveis e tudo que tivesse ao seu alcance, preservar e manter a lei. A palavra fariseu quer dizer separado. Então, daí vocês conseguem entender como é que eles se viam. Eles se viam como alguém separado para viver exclusivamente em obediência à lei. Eles também eram estudiosos. E muitos pontos da teologia deles, Jesus admitia, aceitava e compartilhava com eles. O que Jesus não compartilhava com eles era o acréscimo e a hipocrisia da vida deles. Com o passar do tempo, e tal como os escribas, eles também foram incorporando alguns conceitos que não estavam na Escritura. Eles começaram a incorporar alguns rituais, como, por exemplo, lavar as mãos antes e durante as refeições, dar o dízimo de absolutamente tudo, de tudo que eles tinham, inclusive de ervas, e principalmente, e de forma que se destacava muito, uma observação ou uma observância muito estrita, muito legalista, muito fechada em relação à observação do sábado. Então não há de se estranhar que havia um conflito entre Jesus e esses grupos, tanto de escribas como fariseus, porque Jesus condenava veementemente a hipocrisia dessas pessoas, o acréscimo na lei, a imposição que essas pessoas faziam sobre as pessoas comuns, de que as pessoas deveriam seguir o seu pensamento, a sua prática, a sua doutrina, o seu comportamento, porque eles entendiam que eles, como separados, como excluídos, como membros de uma casta superior, deveriam impor sobre as pessoas o comportamento e a atitude que eles assumiam para si. E Jesus confrontava isso. Jesus não tinha poucos adjetivos para definir esse pessoal. Ele chamava os escribas e os fariseus de sepulcros caiados, de raça de víbora. Vocês conseguem imaginar o ódio que os escribas e fariseus tinham de Jesus? Jesus recriminou o orgulho, a arrogância dessa gente. Jesus disse assim para os seus discípulos: olha, cuidem que vocês não sigam o exemplo dos escribas e dos fariseus, porque esses caras, eles amam os lugares de destaque na sinagoga, eles amam a cadeira de Moisés, sob o pretexto de orações longas, eles devoram a casa das viúvas, mas eu digo para vocês
que eles receberão maior juízo. Então Jesus não tinha nos escribas e nos fariseus o seu fã-clube. Com essa posição era absolutamente impossível haver qualquer harmonia, qualquer empatia entre Jesus e os escribas. Jesus não se limitava às barreiras levantadas pela tradição daquele povo. Em uma certa ocasião, Jesus havia curado um leproso tocando nele, o que era absurdamente inconcebível para aqueles homens tocar num leproso. Ali mesmo em Cafarnaum, quando Jesus cura o homem que desce do teto, numa cama, Jesus fala assim: os teus pecados estão perdoados. E os escribas e fariseus diziam: quem é esse que perdoa pecados, senão Deus? Jesus interagia com os excluídos e com os rejeitados. E quando Mateus se converte e dá um jantar para Jesus na sua casa, Jesus come com pecadores e publicanos. Os publicanos eram aquelas pessoas judias que trabalhavam para o Império Romano. Então imagina que os publicanos eram o pior dos piores. Eram judeus que estavam a serviço do regime de ocupação. Então, os publicanos eram colocados na mesma prateleira dos pecadores. Pecadores e publicanos. Era a escória da escória, o pior dos piores. E Jesus comia com essa gente. E isso causava arrepio nos escribas e fariseus. Mas Jesus fazia isso porque ele agia além do ritualismo, além do convencional. Ele estava propondo o novo de Deus. Jesus trouxe uma nova e libertadora compreensão sobre a questão do sábado, por exemplo. Jesus disse assim: olha, gente, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Dessa forma, Jesus ele passou a ser uma afronta, uma ameaça à autoridade dos escribas e dos fariseus. Edinho, pensa comigo, nós temos aqui um grupo intelectual, poderoso politicamente, com grande influência na sociedade, e aqui nós temos Jesus que diz para ele: vem cá, vocês são um bando de hipócrita, vocês são sepulcro caiado, não tem conciliação, não tem como andar junto. Vem daí a má vontade, o rancor, o ódio que os escribas tinham por Jesus. Então eles precisavam de uma forma de eliminar Jesus, como o rapaz que eu falei antes, no início do meu comentário. Quando Jesus não se encaixa dentro do meu quadro mental, o que eu tenho que fazer é matá-lo, é tirá-lo da minha vida. É por isso que eles estavam na sinagoga. Alguns deles provavelmente viajaram de longe, vieram de Jerusalém. Mas o que motivava a presença deles ali na sinagoga não era nenhuma admiração por Jesus. Não era a expectativa da manifestação do poder ou da bondade de Jesus. O texto diz que eles estavam atentos, cuidando de cada palavra, de cada gesto de Jesus, esperando apenas uma oportunidade para desqualificá-lo. E assim, eles terem um motivo, um fundamento para acusá-lo e matá-lo. O texto diz que eles estavam atentamente observando para ver se ele iria curá-lo no dia de sábado. Os escribas e os fariseus estavam ali perto, observando, avaliando Jesus, procurando ver se Jesus se encaixaria dentro da sua teologia, de suas tradições, da sua visão limitada de Deus. Quando eles observam Jesus, para ver se ele ia performar, para ver se ele ia fazer um milagre no sábado, eles estavam avaliando, na verdade, se Jesus cabia dentro dos limites deles. Eles estavam avaliando o quanto Jesus representava de perigo para o status dele. Ali havia um embate político. Em outras palavras, eles estavam dizendo o seguinte: você cabe dentro das nossas estruturas? O que os escribas e os fariseus estavam dizendo é: você pode enxergar a Deus como nós enxergamos? E aí eles propõem a questão do sábado. Por que o sábado era importante? Bom, a lei estabelecia que o sábado deveria ser santificado e que nenhum trabalho deveria ser feito nesse dia. Naquela época era, como ainda é hoje, um princípio com o objetivo de promover descanso, contemplação
e comunhão do homem com Deus. Mas os escribas e os fariseus, por causa da tradição deles, tinham transformado o sábado num inferno para as pessoas comuns, em algo que nunca deveria ter sido. No anseio deles de serem separados, puros, zelosos, eles construíram uma barreira que era impossível de ser transposta em relação ao sábado. Eles eram absolutamente legalistas, e eles tinham uma obsessão por definição. Então, os escribas e os fariseus se juntavam e começavam a discutir teologicamente. Então a pergunta era: nós não podemos fazer trabalho no sábado. Então o que é um trabalho? O que é um trabalho que não pode ser feito no sábado? O que pode ser classificado como trabalho? Carregar um fardo no sábado é um trabalho. Ótimo. Se eu vou carregar um fardo, é um trabalho. Mas então, o que é um fardo? Se carregar um fardo é um trabalho, então, o que é um fardo? Bom, então eles falaram o seguinte: um fardo é tudo que passar do peso de um figo seco. Se for mais que um figo seco, então é trabalho. Se for vinho suficiente para colocar numa taça, se você colocar mais do que uma taça de vinho, então você já está trabalhando. Se for leite suficiente para tomar um gole, é trabalho. Se for mel suficiente para colocar numa ferida, é trabalho. Se for óleo suficiente para untar um membro pequeno, é trabalho. Se for papel suficiente para escrever um aviso, é trabalho. Esses homens discutiam se um alfaiate que saísse depois do seu trabalho cotidiano no sábado, com um alfinete preso no manto, e esquecesse o alfinete preso no manto, ou a agulha, isso poderia ser considerado trabalho. Se um homem carregasse um filho no dia de sábado, era trabalho. Um animal, um jumento, um burro, poderia ser colocado fora do estábulo no sábado, desde que o arreio e a sela fossem colocados antes na sexta-feira. Um ovo não poderia ser cozido, nem colocado perto do fogão, nem colocado na areia quente, porque era trabalho. Como o sábado começava após o pôr do sol de sexta-feira, se alguém esquecesse de acender as velas na casa e fizesse após o pôr do sol, era trabalho. Se alguém apagasse a vela durante o sábado, era trabalho. No sábado não era permitido mover os móveis de lugar na casa. Era ilegal usar joias ou ornamentos, porque a mulher estaria tendo o trabalho de se embelezar. Essa aqui é a minha preferida. Se você cuspisse numa pedra no dia de sábado, não era trabalho. Mas se cuspisse no chão, levantasse poeira e formasse um pouquinho de lodo, você produzia argamassa, então era trabalho. Essa é a minha melhor, a que eu gosto mais. Esses caras eram capazes de passar o dia discutindo essas coisas. E esse é o público que estava observando Jesus para ver se ele ia fazer alguma coisa errada. O versículo 3 diz assim: Jesus disse ao homem da mão atrofiada: levante-se e venha para o meio. Vocês conseguem imaginar a cena? Um bando de curiosos, um bando de pessoas frequentadoras da sinagoga, e algumas pessoas com os olhares de morte para Jesus. Eles estão torcendo para Jesus fazer isso. Eles têm um motivo para acusar Jesus de fazer um trabalho no dia de sábado. O que Jesus faz? Ele olha para o homem com a mão ressequida, com a mão atrofiada, com a mão morta, e fala assim: vem para o meio. Ali naquela sinagoga, enquanto os escribas e os fariseus procuravam uma falha em Jesus para o acusar, Jesus tem os seus olhos e a atenção colocadas em outro lugar. Jesus via a cena de um outro ponto de vista. Jesus via aquela cena do ponto de vista do coração de Deus. Jesus olhou para onde ninguém mais estava olhando. Jesus enxergou necessidades que são muito mais importantes do que qualquer código de regras, de convenções, de leis.
Jesus olhou para as limitações daquele homem como Deus vê as nossas limitações, nossos desejos mais profundos, nossos anseios. Da mesma forma como Jesus fez, Deus nos destaca em meio à multidão onde nós estamos dispersos. Deus se compadeceu, Jesus se compadeceu daquele homem, porque compadecer faz parte do caráter de Deus. O profeta Miqueias diz, porque Deus tem prazer em mostrar amor. Identificar e buscar o necessitado é parte do trabalho de Deus, e Ele faz isso porque Ele ama, e Deus ama amar. Deus sabe de todas as coisas, Ele presta atenção na nossa dor, na nossa dificuldade, mesmo que nós estejamos assentados no chão da vida, no chão da sinagoga, escondido e perdido entre os mais fracos e os mais rejeitados. Jesus, com isso, nos mostra claramente quais são as prioridades de Deus. As prioridades de Deus são pessoas. Então, Jesus ordena ao homem da mão atrofiada que se levante e venha para o meio. Agora, vamos enxergar a cena do ponto de vista do homem da mão atrofiada. Que era um desafio para aquele homem. Uma provação. Pensa num homem que talvez não tinha dificuldade de locomoção. Mas pensa comigo, ali na multidão, ali no meio do povo, sentado no chão, ele era mais um. Mas quando Jesus o chama para o meio de todos, agora ele se torna objeto de observação. Antes ele estava escondido, agora Jesus o chama para ser objeto de observação. E aí ele se torna notável a todos e a si mesmo. A limitação dele fica evidente. Ali no meio, ele começa a confessar sem palavras a impotência dele, a limitação dele, mas ele também confessa o seu desejo de cura. Era como se Jesus estivesse dizendo assim: saia da multidão, saia de onde você sempre esteve, escondido, saia das sombras, não tenha em mente as suas limitações, mas rompa as suas amarras, faça o esforço que te compete, e o resto eu vou fazer. O bacana disso tudo é que hoje Jesus ainda está falando isso para nós. Sai da sombra, sai da multidão, sai de onde você sempre esteve, vem para o meio, coloca diante de mim, e se necessário for diante de todos, qual é a sua deficiência? Faz aquilo que te compete fazer, porque eu sei o que eu vou fazer. Mas poucas pessoas gostam de ser desafiadas, porque muitas vezes estar no meio da multidão, recolhido na sua insignificância, é a sua zona de conforto. E nós não gostamos de sair da nossa zona de conforto, porque muitos de nós, muitas vezes, colocamos a nossa zona de conforto como o consolo que deveria ser feito por Deus. A nossa zona de conforto é o nosso próprio Deus. O melhor lugar do mundo não é a nossa zona de conforto, o melhor lugar do mundo é o lugar que Deus nos manda ir. E é por isso que, às vezes, os primeiros obstáculos para recebermos o novo de Deus estão em nós mesmos. Nós somos o obstáculo para recebermos aquilo que Deus tem reservado para nós. Mas aquele homem já não se importava com mais nada disso. Ele já não se importava em ser um objeto de curiosidade, de desprezo, de olhos ou de olhares incompassivos. Ele deu o primeiro passo, rompendo todas as amarras emocionais que ele poderia ter. Aquele homem aceitou o desafio de Jesus e estava daquela forma expressando publicamente a sua confiança e a sua alegria em ter a oportunidade de ser curado por Jesus. A outra lição que eu aprendo nesse versículo é que todos nós, eu e vocês, nós temos uma mão ressequida que precisa ser curada. Às vezes, se a gente olhar com honestidade, nós vamos perceber alguns aspectos na nossa vida que já estão ressequidos, corroídos, mortos. Nós já até acostumamos com isso, nós sabemos lidar com isso, e nós nos conformamos dizendo, afinal, a dor faz parte da vida.
Mas a grande verdade é que muitas coisas que nós precisamos esconder na nossa vida, na verdade nós precisamos colocá-las diante de Deus para serem tratadas. E quanto mais tempo nós adiarmos, escondermos, por medo ou por indolência, mais doente nós vamos nos tornar. Nós precisamos ser curados, nós precisamos ser revigorados, nós precisamos ser avivados, nós precisamos ser capacitados por Deus e em Deus. Mas para que isso possa acontecer na nossa vida, a primeira coisa que nós precisamos fazer é tratar pelo nome da nossa mão ressequida. Nós precisamos apresentá-la diante de Deus, sem subterfúgio, sem escamotear nada, sem desculpa, mas de uma forma honesta e transparente com Deus. Todos nós temos alguma coisa atrofiada nas nossas vidas que precisa ser tratado por Deus. E no versículo 3 eu aprendo também, e isso talvez seja para muitas pessoas difíceis hoje em dia de admitir, que andar com Jesus é tomar partido. Jesus certa vez disse assim: quem comigo não ajunta espalha, quem não é comigo é contra mim. Uma coisa que Jesus nunca fez foi passar pano. Jesus não era politicamente correto. Então, quem anda com Jesus está tomando um partido, está assumindo uma posição. Aquele homem, o da mão ressequida, assumiu o risco das consequências. Imagina essas consequências para ele. Estou vindo aqui diante dos fariseus, dos escribas, diante de todo mundo, assumindo que eu tenho lado, assumindo que eu aceito as consequências se algo der errado. Ele teve coragem moral de obedecer a Jesus, coragem para enfrentar a situação, para fazer o irracional, para fazer o imprevisto, para fazer o imponderável, para ir aonde Jesus queria que ele fosse. O desejo de obedecer a Jesus falou muito mais alto que a oposição dos religiosos, do que a vergonha, do que o medo da rejeição. Andar com Jesus implica que nós precisamos assumir lado. Em um mundo ambíguo, em um mundo relativista, o exemplo daquele homem deveria ser um exemplo para nós e nos impactar profundamente. Andar com Jesus é tomar partido, é assumir um lado, é sustentar convicções, é preservar valores, mesmo que isso tenha um preço muito alto. Versículo 4. Depois Jesus lhe perguntou: vocês estão comigo, acompanhando a cena? Sinagoga, um homem sentado no chão, ele não se sentava no banco principal. Pessoas com olhares fixos e concentrados em Jesus para ver se ele vai fazer alguma coisa errada. Jesus sabe disso. Ele destaca um homem na multidão, ele vê o homem com os olhos de Deus, com o coração de Deus, ele chama o homem para o meio, o homem está ali no meio, e Jesus vira e fala assim, para os escribas e fariseus: o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? É uma pergunta simples, objetiva, não comporta rodeios. O que é permitido fazer no sábado? É permitido matar? Ou é permitido salvar a vida? É permitido fazer o bem ou o mal, mas eles permaneceram em silêncio. Mateus, quando retrata, quando fala dessa narrativa, no capítulo 12, versículo 10, ele dá a entender que os fariseus provocaram Jesus perguntando: é lícito curar no sábado? Não importa se foi isso ou não. O que Jesus está dizendo é que, do ponto de vista de Deus, negligenciar o mal, negligenciar o bem, é uma forma de fazer o mal. Aquela era uma pergunta desconcertante, aguda, direta, inesperada, desafiadora. É lícito fazer o bem no sábado ou fazer o mal? Em poucas palavras, o que Jesus está perguntando àquelas mentes cauterizadas pelo legalismo é se a santidade do sábado era maior do que o bem e a bondade. O que Jesus estava comunicando para aqueles homens
é que fazer um ato de bondade a um homem doente, mesmo no dia de sábado, era, na verdade, a melhor ou maior expressão do bem. Mas não fazer nada em favor de um homem necessitado era fazer o mal. Se alguém pode, tendo o poder para fazer isso, e ele tinha o poder para fazer isso, não fizer um ato de misericórdia no dia de sábado, ele estaria fazendo algo mal, algo ruim, estaria negando a ajuda, bondade e condescendência pela lei da caridade. Então, se não fazer o bem é uma forma de fazer o mal, isso não seria uma violação maior ao dia de sábado? Vocês conseguem entender a retórica de Jesus? Do ponto de vista de Jesus, a bondade e a compaixão estão acima do sábado. A bondade e a compaixão estão acima das regras, das tradições, dos preceitos. O que acontece é que, naquela ocasião, como hoje em dia, Deus está constantemente desconstruindo as nossas crenças. Nós temos um tantão de crença, não temos? Crenças evangélicas, crenças populares, crenças pessoais, mas Deus desconstrói as nossas crenças simplesmente pelo fato de que Deus não é religioso. Deus não tem, e pedir licença ao Marcelo que fala muito isso, Deus não tem compromisso com muita coisa que é feita em seu nome. Deus não é religioso, Deus não tem compromisso com coisas que estão sendo feitas no nome dEle. A nossa régua moral, ou a nossa mais profunda consideração a respeito das coisas de Deus, não podem alcançar aquilo que Deus é realmente. Portanto, gente, não se apegue muito às coisas que você considera absolutas. As necessidades humanas, elas são mais importantes do que regulamentos, do que regras, do que convenções. Não tente definir aquilo que Deus ainda não deixou claro que está definido. Por outro lado, não procure absolutizar aquilo que Deus ainda deixou em aberto. Mas, por outro lado também, não deixe em aberto aquilo que Deus já deixou claro. Nunca, em hipótese alguma, relativize os absolutos de Deus. No versículo em questão que nós estamos lendo, eu aprendo também que o mal, muitas vezes, ele aparece disfarçado de bem. O que Jesus estava procurando dizer para aqueles homens é o seguinte: olha, se eu curar esse homem, vocês não terão um pretexto para me acusar de fazer o mal? É isso que Jesus está perguntando. Se eu curá-lo, vocês não vão estar encontrando um pretexto para me acusar? Mas, por outro lado, se eu não o curar, eu mesmo não estaria fazendo mal para ele? O que Jesus faz e fez naquela época, naquela circunstância, era confrontar as motivações. Ele estava querendo expandir os horizontes do nosso entendimento para algo muito mais claro a respeito de Deus. Será que a bondade e a verdade devem se curvar às regras? Às convenções? Ao que se convencionou chamar de certo ou de errado no dia de hoje? Essa é uma grande pergunta. Será que a verdade deve se curvar ao que se convencionou chamar de certo e errado? Será que deixar de fazer o bem ou dizer a verdade em nome de uma regra, de um status, do politicamente correto é certo? Será que em nome da retidão, da empatia, da inclusão, não estamos nos compactuando com o mal? Uma vez conversando com uma pessoa muito querida minha, ela falou assim: Alexandre, tudo bem, mas nós devemos ser inclusivos e nós devemos demonstrar empatia e amor para com todos. Eu falei assim: olha, a melhor maneira de você demonstrar empatia por alguém é falar para ela a verdade. Foi o que Jesus fez com a mulher no poço de Jacó, com a mulher samaritana. Chama teu marido. Ela falou assim: não tenho marido. Você disse bem, você teve 5, e o que está com você agora não é teu marido, é teu ficante, é teu amigo, teu namorado, teu amante, mas ele não é o teu marido. A melhor maneira de demonstrar empatia por alguém é dizer a verdade, porque muitas vezes o mal aparece transvestido de bem.
Aprendo também com esse versículo que, em hipótese alguma, como os fariseus e os escribas, eu posso assumir um silêncio covarde. Eles não puderam responder a Jesus, eles foram pegos pelo argumento sábio de Jesus. Eles não podiam negar que era proibido fazer o mal no dia de sábado, ok? Eles admitiam isso. Eles também tinham que concordar que era permitido fazer o bem em qualquer dia, mas especialmente no dia de sábado. Então eles se viram presos à conclusão inevitável de que não era ilegal fazer o bem no dia de sábado. Mas eles eram tão obstinados que eles não falaram nada. Eles se refugiaram no silêncio covarde. A incoerência e a dureza de coração deles estava muito clara, muito revelada. Eles foram refutados e confundidos, mas eles não foram convertidos. O silêncio foi a opção deles ao tratamento de Deus na vida deles. Mas qual que é a nossa reação quando Deus trata conosco, nos expondo todas as nossas mazelas e nossas incoerências? O que nós fazemos? Nós podemos nos quebrar, nós podemos nos render, nós podemos abraçar Deus desimpedidos, nós podemos trazer para a nossa vida o novo de Deus, ou nós podemos escolher a fuga dos covardes e dos prepotentes. Essas são as nossas opções. Os mestres da lei, eles perderam a grande oportunidade na vida deles, porque eles nunca estavam preparados para o novo de Deus. Eles, em nome da conveniência e do orgulho, eles abdicaram de receber aquilo que Deus tinha para eles. Eles estavam tão focados nas leis, nas tradições, que eles não tinham visto espaço para Deus e para o novo de Deus na vida deles. Eles se fecharam dentro de si mesmos, em uma arrogante declaração de oposição a Deus. O que eles fizeram era negar o vinho novo que Jesus estava oferecendo para ele, abundantemente servido em odres novos, mas eles preferiram o roto, eles preferiram o estragado, eles preferiram o que estava consumido de morte, de mazelas. O problema é que nós também fazemos isso, nós não somos muito diferentes. Então, irmãos, diante do agir de Deus em nossas vidas, o nosso silêncio omisso, nossa inércia covarde, nossa apatia, ela muitas vezes ela é um indicativo muito claro de que nós não queremos o novo de Deus na nossa vida. Acompanhe comigo o versículo 5. Irado, Jesus se ira, hein? Por isso que eu gosto de falar que Jesus não tem muito compromisso com algumas coisas que são faladas hoje em dia. Versículo 5, irado, olhou para os que estavam à sua volta e, profundamente entristecido por causa dos seus corações endurecidos, disse ao homem, estende a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Os escribas estavam num silêncio, com uma cara de pinico quebrado. Eles não tinham como contestar a Jesus. Dentro do coração deles estava tendo uma luta travada entre a razão e o legalismo. Mas eles não iam ceder. Era muito orgulho. Eles não tinham capacidade de deixar Deus tratar na vida deles. Então ali em Jesus há uma combinação de raiva e de tristeza. Jesus tinha ira em relação ao mal e tristeza pelos que cediam ao mal. A raiva era pelo coração endurecido, a tristeza é pelos que se deixaram endurecer. E eu queria dizer para vocês que a dureza de coração, ela é um processo. É como um tártaro que vai acumulando, que vai sedimentando na alma até que ela se torne árida a ponto de não nascer mais nada ali. Mas nessa terra rochosa, nessa terra árida, Deus não trabalha. Deus não trabalha em coração endurecido. Deus não trabalha em coração resistente.
Deus não trabalha em quem se opõe ao seu espírito. O que Deus se agrada, e a Bíblia diz, são corações maleáveis, mansos, sensíveis. O que agrada a Deus é um coração quebrantado, contrito. Esse tipo de Deus, esse tipo de terra, Deus não despreza. A terra fofa, a terra maleável, a terra que possa ser tratada. Se nós desejarmos e se nós permitirmos, Deus vem com chuva abundante sobre a nossa terra seca, amolecendo-a com óleo do Espírito. Mas se por outro lado nós resistirmos, Ele de forma educada e elegante vai se retirar da nossa vida. É isso que Deus faz com corações endurecidos. A outra lição que esse versículo me ensina, e essa que eu gosto muito, é que Deus não é diplomático. De um ponto de vista moderno, o que é que Jesus poderia fazer naquela ocasião? O que é que poderia ser mais empático naquele momento? Jesus poderia ter esperado um pouquinho. Vou esperar o pôr do sol. Quando o sol se pôr, o Shabá vai estar terminado, o sábado vai terminado, e aí eu vou curar aquele homem. Vou evitar incômodo, vou evitar estresse, vou evitar confronto. Todo mundo ia ficar feliz. Todo mundo iria ficar acomodado. Ninguém ia ter urticária nas suas sutilezas. Todo mundo teria seu direito preservado. Ninguém ia se sentir excluído. Cada um teria seus lugares de fala preservado. Quem sabe até, no final de tudo, sob o luar do mar da Galileia, a gente poderia cantar Imagine, de John Lennon. Seria perfeito. Mas Deus não é diplomático. Jesus não tinha essa preocupação. Ele não estava preocupado em acomodar, promover um discurso inclusivo. Nada disso estava na agenda de Jesus. E se quisermos ser autênticos seguidores de Jesus, essa nunca deve ser a nossa preocupação. De acomodar, de ser flexível, porque Jesus não se intimidava, não se sujeitava, não se encaixava, não se modelava, não se conformava e nem se submetia ao espírito do tempo. Jesus era direto, ele era pouco diplomático. Foi isso que ele fez com a mulher adúltera. Nem eu te condeno, todavia vaza e não peques mais. Foi isso que ele fez com a mulher à beira do poço de Jacó. 5 maridos tiveste, o que está com você não é o teu marido. Foi isso que ele fez com o paralítico que há 38 anos estava na maca e foi curado por ele. Olha, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Aí chegamos ao clímax. Jesus diz, estende a mão. Estende a mão. Jesus pediu ao homem que fizesse algo aparentemente impossível para ele. Ele talvez já tenha tentado fazer isso algumas vezes. Estender a mão, ver se funcionava, ver se o tratamento funcionou. Mas a realidade era que sua mão era deformada. Suas juntas eram inflexíveis. Os ligamentos estavam enrijecidos. Em resumo, a mão era completamente disfuncional. Ele tenta esticá-la, mas aquela mão atrofiada não responde aos seus comandos. Então aquela ordem de Jesus, a partir da sua memória, a partir das suas expectativas frustradas, era estranha, era doloroso, era antinatural. Então ele ali encolhido, limitado, no seu estado natural, ele tem uma fé que não contesta. Ele considerou as limitações dele, ele considerou as limitações que ele tinha, e a fé dele foi acompanhada por obediência. Os comandos de levante-se, vem para o meio, estenda a sua mão, não eram fáceis de obedecer, mas ele obedeceu de forma destemida. Às vezes, quando nós andamos com Deus, parece que há um certo grau de insensatez, de loucura, de subversão, a obedecermos à voz de Jesus. Mas o fato é que a fé genuína obedece. Aquele homem não contestou, aquele homem não questionou,
ele não duvidou de nada, ele não hesitou em obedecer. Assim que a ordem de Jesus veio, ele fez um esforço e esticou a mão. Por mais difícil, por mais insano que poderia parecer, ele obedeceu. Nós, quando formos reticentes, nós vamos ser limitados. Porque o poder de Deus, de mãos dadas com a nossa fé, produz um milagre. O que Jesus estava dizendo para aquele homem é: estende a mão, porque aqui está aquele que é maior que o sábado. Estende a mão, porque aqui está aquele que tem o poder para restaurar a vida e dar cura. Estende a mão, porque aqui está aquele que não se deixa limitar pelo legalismo. Estende a mão, porque aqui está aquele que é perante todo joelho um dia se dobrará. Estende a mão, porque está aqui aquele que faz novas todas as coisas. Então os fariseus, versículo 6, saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus sobre como poderiam matá-lo. Aqui tem um novo grupo de pessoas, os herodianos. Esses caras, eles eram mais políticos do que religiosos. A teologia deles era meio flexível, mas eles eram políticos. E eles eram chamados de herodianos porque eles sustentavam o governo do rei Herodes. E o governo do rei Herodes admitia, apoiava e incentivava a convivência com os romanos. Então os fariseus e os herodianos estavam em opostos, em polos diametralmente opostos. Esses caras não conversavam. Os fariseus, eles eram legalistas, religiosos. Os herodianos mais flexíveis, mas deixa a vida me levar, a vida leva eu. Mas naquele momento, eles encontraram um ponto em comum. Eles encontraram um foco de ódio, que era Jesus. Então os fariseus saem daquela reunião, daquela congregação, se encontram com os herodianos e começam a tramar um meio de tirar Jesus da vida deles. Jesus é uma ameaça, porque ele expõe e expunha quem realmente as pessoas são. E quando Jesus expõe aquilo que nós somos realmente, ele se torna uma ameaça para nós. O que é que nós fazemos? Tiramos ele da nossa vida. Jesus é uma ameaça porque ele revela de forma muito clara quais são as mais íntimas e perturbadoras motivações que estão no nosso coração. E nós não gostamos disso. Jesus é uma ameaça porque ele retira do nosso controle as definições do que é bom e do que é mal. Ele retira isso dos campos, ou do campo da subjetividade, e leva essas definições para os absolutos de Deus. E nós não toleramos isso. Jesus é uma ameaça, porque ele mostra que Deus é indomesticável. Deus não cabe nos redutos das nossas concepções, dos nossos conceitos. Deus é uma ameaça porque ele rompe com o domínio, ou com o nosso domínio, e a nossa presunção de acharmos que temos a agenda de Deus sob o nosso controle. Jesus é uma ameaça porque ele é a luz do mundo, mas a luz veio ao mundo e o mundo amou mais as trevas do que a luz. Por isso que Jesus é uma ameaça, por isso que ele não se encaixa. E aqui eu queria pedir a atenção de vocês, mais 5 minutos comigo, para eu resumir as aplicações desse estudo para as nossas vidas. Primeiro, do ponto de vista de Deus, nós aprendemos hoje que negligenciar o bem é uma forma de fazer o mal. Não existe meios termos. Ou nós fazemos o bem, ou nós fazemos o mal. Se não estamos fazendo o bem, estamos fazendo o mal. Se não estamos fazendo nada, também estamos fazendo o mal. Fazer o bem está acima daquilo que nós consideramos sagrado. Nós entendemos isso? Fazer o bem é a prioridade. Segundo, Jesus enxerga quem está perdido e escondido na multidão. Nenhuma dor passa desapercebida para Jesus. Diante desse fato de que Jesus nos enxerga, ele está nos convidando para sair da sombra, para não considerar as nossas limitações, vir para o meio,
mesmo que ir para o meio seja o mais improvável a fazer. Jesus nos convida para o improvável, Nilza. Jesus nos convida para o improvável. Enquanto nós nos acomodarmos e ficarmos escondidos e tímidos, sem a insana coragem de dar um passo de fé, nós vamos permanecer com a mão ressequida. Terceiro, por receio da opinião dos outros, não perca a oportunidade de obter o novo, o melhor de Deus para a sua vida. Não fica preocupado em ficar cuidando da agenda de Deus. O grande problema daqueles homens, dos fariseus, é que um milagre estava acontecendo ali e eles estavam com os olhos em outro lugar. Às vezes milagres estão acontecendo nas nossas vidas e nós estamos preocupados com a agenda de Deus. Algumas semanas atrás nós tivemos, segundo o relato de muitas pessoas, o mover de Deus numa universidade lá nos Estados Unidos, em Aylesbury. Eu acompanhei tudo, ou parte de tudo, através das redes sociais. E eu vi uma pessoa que colocou assim: eu só vou acreditar no avivamento de Deus quando eu ver viúva sendo consolada. Outros disseram o seguinte: Silvério, como é que Deus pode fazer um avivamento se a maioria das pessoas que estão ali são brancas e não são negros? Porque aquela localidade ali era uma região dos Estados Unidos com predominância de pessoas brancas. Não perca o milagre de Deus tentando cuidar da agenda de Deus. Quarto, qual é o tamanho de Deus? Como eu disse, Jesus não se sujeita, não se encaixa, não se modela, não se conforma, não se submete ao espírito desse tempo. Deus não cabe no nosso quadro mental. Deus não se limita porque Ele é indomável, Ele é irrefreável. Não se engane achando que Deus cabe onde você concebe. Deus não cabe onde você concebe. Jesus não se deixa amarrar pelas nossas limitações. As limitações são nossas, não são dele. Que tamanho é o seu Deus? Quinto, andar com Jesus é tomar partido. Lembre-se de uma coisa: Deus tem lado, Deus tem opinião. Deus abomina o pecado, Deus abomina a dureza de coração, Deus abomina o silêncio covarde. Ou você se junta com Jesus, ou você espalha. Em relação às grandes questões do mundo, em relação às grandes questões da existência, Deus espera que nós tomemos um posicionamento. Deus tem lado. Deus não está em cima do muro. Deus não é do PSDB. Deus não tem lado. Deus não está acima do muro. Deus toma posição e espera que nós tomemos também. Em sexto lugar, não há nada mais cruel e que mais mata do que uma religião sem vida, sem Deus. Tudo isso aqui é lindo, maravilhoso, mas se não tiver vida aqui, nós não temos Deus. O estado de dureza de coração não acontece de repente, é um processo. Agora, quando o seu coração está endurecido e você não tem condições mais de receber a Deus, a sua opção é matá-lo. Presta atenção se em algum momento da sua vida você não começou a matar Deus na sua vida, como o rapaz que eu comecei lá no início da história. Cuidado com a rigidez do seu coração. Se você construir represas no seu coração, as águas de Deus não irão transbordar sobre a sua vida. Muitas vezes, quem constrói a represa no coração somos nós. Por isso, peça que todos os dias da sua vida, Deus te conduza para as águas de descanso, onde Ele possa restaurar a sua alma. Todos os dias. Não deixa acumular dureza no seu coração. Em penúltimo lugar, eu aprendi nessa manhã, que quando Jesus disser, estenda, estenda. Jesus pode ordenar para você o imponderável, mas não se assuste, está tudo sob o controle. Jesus pode pedir na sua vida o absurdo, não tem problema, está tudo sob controle. Antes da cura, da restauração, da bênção, vem a obediência, a fé que se prontifica a ir ao encontro da ordem de Jesus. Estenda a tua mão e prepare, porque ela vai voltar curada, vai voltar cheia, vai voltar com vigor. Nunca
Nunca, jamais alguém estendeu as mãos para Jesus e voltou com ela do mesmo jeito. O levantar, o ir, o estender as mãos são nossos. O milagre é de Jesus. E finalmente, eu aprendi nessa manhã que todos nós temos uma mão ressequida que precisa ser curada e restaurada. Todos nós. Todos nós. O homem da mão ressequida me ensinou hoje que a minha caminhada com Jesus, eu preciso da audácia dos resolutos. Quando Jesus chamar, gente, vá com a esperança do extraordinário. Quando Jesus chamar, vá na segurança que Jesus está acima de todas as regras e convenções. Quando Jesus chamar, vá disposto a quebrar as regras, a romper com o convencional, vá disposto a abrir mão de tudo, vá disposto a abrir buraco no teto, mas vá e se coloque onde Jesus está. Quando Jesus chamar, vá sem receio do que você possa perder, pois quem vai a Jesus já ganhou tudo, não tem nada para perder. Quando Jesus chamar, vá resoluto, vá na certeza da cura, do perdão, vá na certeza da justificação. Quando Jesus chamar, vá com a expectativa do novo, do extraordinário, da possibilidade do céu descer na terra. Quando Jesus chamar, vá com força, vá quebrado, vá na maca, mas vai. Em nome de Jesus. Pastor Erno, vamos orar? Vamos orar? Pedir ao Senhor que nos abençoe, que nos guarde, mas que nos dê a força para irmos, para nos levantarmos das sombras, dos lugares onde nós estamos acomodados, numa zona de conforto que não traz vida, para que Jesus amoleça o nosso coração. Vá na marca, vá quebrado, vá doído, vá doente, mas vá, porque todos que foram nunca voltaram com a mão ressequida de volta. Vamos orar. Amém. Eu estava ali pensando justamente nisso, que quando a gente escuta uma mensagem dessa, a gente não pode ficar sem responder, né? Porque Deus falou. E então eu queria fazer exatamente isso. Aí Alexandre me convidou para a gente fazer isso. Então eu queria que nós, se você como eu foi impactado, foi desafiado, que nós orássemos mesmo, né? Para que a gente não vá aos poucos matando Deus, para que Jesus tenha esse lugar na nossa vida, para que a gente estenda a mão, para que a gente se exponha, para que a gente tome o partido de Deus, para que a gente não tenha medo de ir, porque como o Alexandre disse, sempre quando nós estendemos a mão, nós nunca voltamos com ela do mesmo jeito. Então vamos orar, fique de pé se você quer responder positivamente a esse chamado de vir a Ele. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado porque a Tua palavra foi exposta aqui. Senhor Deus, nós fomos impactados pela verdade que vem da Tua palavra, pelo ensinamento que ela nos trouxe. E Pai, nós queremos declarar aqui que nós nos colocamos diante da Tua presença, estendendo a nossa mão, prontos, Senhor Deus, para sermos impactados pela Tua verdade, por aquilo que o Senhor tem feito, por aquilo que o Senhor quer fazer ainda na nossa vida. Pai, nós não queremos aos poucos ter o nosso coração endurecido. Nós não queremos, Pai, viver no politicamente correto, nós não queremos viver na falsa inclusão, Senhor Deus, nós queremos viver debaixo da Tua vontade, fazendo aquilo que o Senhor quer que nós façamos, mesmo que isso não seja popular às vezes, Senhor Deus, mas nós não abrimos mão de viver debaixo da Tua verdade, que é a única verdade, Senhor Deus. Obrigado porque ela foi exposta aqui hoje.
Obrigado porque o Senhor falou ao nosso coração. Tenha misericórdia, Senhor Deus, sobre a vida de cada pessoa aqui, para que nós possamos, Deus, colocar essas coisas em prática, para que nós possamos responder positivamente ao chamado do Senhor todos os dias, não só aqui hoje, Senhor Deus, mas todos os dias da nossa vida, Senhor Deus. Muito obrigado porque o Senhor é conosco. Continue conosco e que nós possamos, Senhor Deus, ter a disposição de coração de continuar sempre com o Senhor. É em nome de Jesus, Pai, que nós oramos. Amém. Amém. Obrigado.